A história se inicia com um grupo de estudantes. Um deles, chamado Jaime, fala para o outro dizer logo, senão ele iria se atrasar. E como ele não falou nada, Jairim fala que vai embora. Porém o cara se irrita e decide atacá-lo. Mas Jairim sem dificuldades dá um chute no cara jogando-o no chão. Jairim fala que não se importa se ele quer ser um valentão ou o que ele quer que ele seja. Porém não era para arrumar briga com ele, onde sua vida já era difícil bastante. O cara fala para ele não fingir ser forte, dizendo que ele está lascado agora. Então em seguida outro cara acerta Jairim por trás com um taco, e esse cara pergunta como é que ele acreditou que ele estava nesse lugar só de enfeite. Então o outro que tinha sido acertado por Jairim pergunta se isso dói. Então ele fala para Jairim não se exibir e que já está na hora dele começar a entender onde é seu lugar na escola. Jairim manda ele calar a boca. Irritado, o cara pergunta se ele quer continuar apanhando. Com isso diz para ver até onde ele vai continuar fingindo ser assim, e assim ele fala para os outros acabarem com Jairim. Em seguida esse cara percebe que tem umas bolas de energia flutuando, e após isso uma forte luz aparece. Os outros perguntam o que aconteceu, e em seguida nosso protagonista chamado Kang aparece, e ele fala que se passaram 20 anos e mesmo assim nada mudou. Kang fala que parece que os uniformes ainda continuam iguais. O cara pergunta quem é esse vagabundo, e Kang pergunta como eles podem dizer isso para um veterano. Mas ele diz que tanto faz, onde parece que eles só tiveram um lapso momentâneo. Então ele pergunta por que eles não acabam com isso por agora, e o cara pergunta quem liga se ele é um veterano, mandando ele cuidar da sua vida e cair fora. Ele pergunta como o vagabundo está se metendo nesse lugar, questionando se ele gostaria de apanhar também. Kang pergunta se todos os garotos nesses dias atuais são mal educados assim. Kang fala que se ele continuar sendo um babaca, ele vai acabar machucando ele. O cara se irrita e decide atacar Kang, mas Kang desvia sem dificuldade. Então ele fala que ele deveria ter parado enquanto ele estava pegando leve, dizendo que acha que esse cara é do tipo que só aprende na base da pancada. Assim ele começa a conjurar uma de suas magias, porém ela não funciona, e ele se questiona por que seu feitiço não funcionou. O cara irritado pergunta por que tudo é tão ridículo hoje em dia, onde um cara tá tentando fingir ser alguém na vida, e agora tem um vagabundo que está agindo feito um idiota. Após isso Kang fala que não teve escolhas, e usando apenas um dos dedos acerta um golpe naquele cara, jogando ele para trás. Em seguida Kang pergunta quem vai ser o próximo, e após derrotar todos os outros, Jairim acha tudo isso incrível, onde esse cara tinha acabado com os valetões com apenas um dedo. Então ele fala que mesmo que esses caras não fossem especiais, ele sabia lutar muito bem, e ele se pergunta quem é esse cara. Então logo em seguida ele agradece Kang. Então Kang pergunta qual era a data desse dia, e com isso ele descobre que era 2021. Kang fala que já foi invocado em 2016, então deveria ser por volta de 2036, já que 20 anos se passaram. Mas ele diz que não se importa, pois por outro lado isso será melhor. Com isso ele diz que vai partir, e pede para Jairim tomar cuidado e não virar saco de pancada dos outros. Após Jairim ver Kang se afastando, ele se pergunta quem raios é esse cara. Então Kang tenta usar sua magia de teletransportar, porém ela também não funciona. Então em seguida ele volta e pergunta a Jairim se ele tinha dinheiro, dizendo que parece que ele retornou muito rápido e não consegue materializar nenhuma magia. Kang fala que estava em um mundo diferente e acabou de ser teletransportado de volta para a Terra por alguns motivos pessoais, mas parece que teve algum problema no sistema de gerenciamento de mana durante o seu processo, pois se estivesse funcionando normalmente ele teria sido teletransportado para a frente da sua casa e não importava quantas vezes ele tentasse canalizar, não estava dando certo. Então Jairim pergunta de quanto ele precisa e Kang fala de 2000 wons. Com isso Kang consegue um pouco de dinheiro e ele diz que tem que se lembrar de pagar ele depois, já que ele tinha pegado o número do celular daquele garoto. Kang pensa que já se passou 5 anos na Terra, mas para sua sorte não passou muito tempo, e ele acredita que sua família ainda deve conseguir reconhecê-lo, onde atualmente ele já tem 24 anos, e pouco tempo depois, para sua surpresa, ele se depara com uma unidade militar e se pergunta se está acontecendo alguma coisa. Em seguida ele pergunta a duas garotas que estavam passando o que aqueles soldados estão fazendo em frente àquele metrô. Elas começam a rir, dizendo que é normal que os soldados estejam protegendo a entrada de uma dungeon. Então elas perguntam se por acaso ele é algum fugitivo da Coreia do Norte, e Kang se pergunta o que essas garotas estavam falando. Sem escolhas ele decide pegar um ônibus, mas parece que não havia nenhum soldado em outra entrada, então ele decide dar uma olhada,
mas logo ele descobre que está trancado. No entanto, ele acaba encontrando a chave e ao entrar ele se pergunta se o metrô não estava funcionando. Em seguida, o sistema informa que ele entrou na primeira saída da dungeon da estação de Gashon e com isso ele descobre que aquelas garotas realmente estavam falando sobre uma dungeon de verdade e o sistema informa que a dungeon já foi concluída. E com isso os monstros básicos seriam invocados e ele se pergunta o que realmente aconteceu na Terra nesses 5 anos. E após ele tentar sair, o sistema fala que ele não possui nenhuma pedra de retorno, então ele percebe que os monstros podem aparecer a qualquer momento. Agora sem escolha ele vai ter que encontrar uma pedra de retorno e logo em seguida o monstro tenta atacá-lo, mas Kang consegue desviar. Ele tenta usar sua magia, mas ela não funciona. E ao ver aquele monstro, ele se pergunta o que o monstro que deveria estar em Alpen está fazendo nesse lugar. Mas antes, primeiro ele deveria lidar com essa criatura. Rapidamente, Kang pega um pedaço de ferro e ele acerta aquela criatura e fala que por mais que ele não consiga materializar suas magias, um mero Drabite não é páreo para ele. Em seguida, vários outros Drabites aparecem, mas ele consegue derrotar todos eles e ele estava um pouco aliviado por conseguir lidar com essas criaturas. Então ele comenta que seria perigoso se houver mais monstros mais fortes e após isso o sistema informa que ele subiu de nível, deixando o Kang um pouco surpreso. E ao abrir sua tela de status ele descobre que seu poder não desapareceu, mas ele retornou para o nível 1. Ele fala que não é tão difícil ficar mais forte quando o seu está cheio dessas criaturas. Então ao analisar sua classe ele percebe que ele ainda é um necromante. Ele também conseguiu pontos de atributo de habilidade em troca de ter ido do nível 99 a 1 e suas habilidades foram transferidas. E após ele ver que existe caixa de combinação e lojas de conquista, ele se pergunta o que é isso. Então ele descobre que a caixa de combinação pode combinar materiais para criar um item, porém todo o seu inventário tinha sido resetado também. E ao abrir a loja de conquista, percebe que isso não existia em Alphen. Então ele se pergunta se isso é tipo fazer compras online, e ele fala que isso tá ficando divertido. Kang fala que o que ele precisa agora são de habilidades, e que ele tem que procurar uma pedra de retorno, e que é bom ele ter um detectar e invocar soldados esqueletos para lutar contra os monstros. Mas ele precisa de 10 pontos de conquista para ativar essas habilidades, então Kang fala que ele não tem pontos de conquista suficiente agora, e com isso ele vai apenas ajustar seus atributos por enquanto. Após ele distribuir seus pontos em seus atributos, ele sente que seu corpo está bem melhor agora, e que seu objetivo estava claro, pois atualmente ele possui 5 pontos de conquista, e ele precisa de 10 pontos para conseguir a habilidade de busca, para achar a pedra de retorno. Então Kang fala que ele vai ter que matar mais 5 Drabites para conseguir a habilidade de busca. Ele estava decidido a encontrar a pedra e sair dessa masmorra, então Kang elimina várias dessas criaturas e ele sobe para o nível 3 e ao abrir a loja ele compra a habilidade de detecção e a habilidade de busca. Em seguida ele usa a habilidade de busca, mas parece que a pedra de retorno não estava por perto e que só tinha mais um local para ele ir. No entanto, estava cheio de monstros. Ele sabia que seria perigoso lutar sozinho contra aqueles monstros de uma vez e que se mover sozinho não era bem o seu estilo. Com isso, ele decide abrir a loja novamente e comprar um livro de habilidade, conseguindo sua habilidade de evocação de soldado esqueleto. Então ele decide dividir seus 10 pontos de atributo e colocar em poder mágico e dominação. Após isso ele convoca alguns esqueletos e assim começa sua caçada. No entanto ele percebe que os soldados esqueletos no estado atual não são páreos para os Drabites. No entanto já vai ser o bastante se eles conseguirem bloquear o avanço inicial, pois é o ataque mais perigoso deles. E assim ele consegue atacar quando os movimentos dos Drabites estiverem sido desacelerados. Em seguida ele usa os cadáveres dessas criaturas para invocar novos esqueletos e com essa estratégia ele consegue eliminar todas as criaturas. Então ao usar sua habilidade novamente, ele consegue encontrar a pedra de retorno. Do lado de fora da dungeon, um cara que estava no banheiro percebe que a entrada da dungeon estava aberta. Então ele fica bastante preocupado, pois isso seria muito ruim para ele, e com isso ele decide chamar o resgate. Mas para sua surpresa logo Kang aparece, e esse cara se pergunta se ele é um despertado. Em outro lugar um cara havia conseguido várias joias, e ele fala que aqueles desgraçados das guildas, mesmo ele arriscando sua vida nas raids das masmorras, eles ficam apenas sentados cobrando taxas absurdas e que isso era muito injusto. Ele diz que ele seria um idiota se reportasse isso ao escritório de compras, pois ele irá conseguir o dobro do valor desses itens se ele vender no mercado negro. Mas para sua surpresa ele escuta uma voz perguntando quanto ele ganhou fazendo isso, então ele pergunta quem é. Era uma mulher que dizia ser uma ceifadora que veio atrás dele.
Ela fazia parte da guilda Hwoarang, sendo a capitã do grupo principal. Ela diz que seu nome é Hyorin e ela questiona como ele usa roubar as pedras de sangue das masmorras da guilda dela. O cara questiona que isso é bastante ruim, pois essa garota problemática veio atrás dele. Hyorin pergunta se ele já a conhece, então ela fala que ele poderia vir com ela bem quietinho. Ele pensa que já que chegou a esse ponto ele terá que procurar uma chance de fugir, e assim ele usa sua habilidade de gelo para tentar distraí-la. No entanto, nada adianta e ela rapidamente o alcança, e em seguida ela dizima ele sem piedade. Após isso, Hyorin recebe uma mensagem do time de segurança, informando que uma pessoa não registrada estava no portal da estação Hwoarang, e ela teria que ir até o local para confirmar. Hyorin então se pergunta quem seria esse cara destemido que estava na dungeon. Voltando para Kang, ele pensa que esse mundo não é mais o que ele conhecia, onde agora existe masmorra e monstros. Então ele se pergunta se isso não é mais como o planeta Alpha. Então Kang se pergunta o que aconteceu nesses últimos 5 anos. Kang também se pergunta o que aconteceu com sua família, e ao chegar em casa ele tem uma surpresa. Então ele se pergunta se esse realmente era o lugar certo, pois sua casa havia desaparecido. Ele se questiona sobre esse grande prédio que estava no lugar da sua casa, então ele pensa que já era tarde para continuar procurando por sua família. Além disso, ele não tinha comido nada ainda. Após ele comer um pouco, ele sente que finalmente voltou para a Terra, mas ele ainda tinha um problema que era o dinheiro, e ele não tinha um lugar para dormir. Kang então se pergunta se terá que dormir no metrô. No entanto, logo se lembra que os metrôs são paraíso dos monstros agora. Para sua surpresa, pouco tempo depois, Jairin entra no local onde Kang está. Então, assustado, Jairin pergunta o que esse cara está fazendo aqui. Rapidamente, Kang fala com ele dizendo que ele chegou na hora certa, pois ele já iria ligar para ele. Jairin pergunta a Kang por que ele estava o procurando. Então Kang pergunta se os pais de Jairin estão em casa, e Jairin questiona por que ele está perguntando isso. Kang fala que teve aquele incidente em que ele havia o salvado, e que também tem uma coisa que ele gostaria de conversar com ele. Jairin diz que seus pais já faleceram, e Kang fala que isso é ótimo, mas rapidamente ele diz que não era isso que ele queria falar, então ele deseja seus pêsames. Então sorrindo, Kang chama Jairin para ir logo, e Jairin pergunta para onde. Então Kang fala para onde, mas que é para a casa dele, é claro. No dia seguinte, Kang se encontra com um de seus professores, que fica bastante surpreso por encontrá-lo novamente. Ele pergunta onde Kang esteve todo esse tempo, dizendo que depois que ele desapareceu, todos pensaram que ele havia morrido. Então Kang ri e fala que quase morreu mesmo, mencionando que teve seus motivos, mas precisava ver os registros dos alunos. Então Kang pergunta se estava tudo bem para ele. Na sala de aula, o valentão vai até Jairin e fala que ele teve sorte no dia anterior, pois um cara aleatório apareceu do nada. Então ele chama Jairin para continuar de onde pararam. Jairin pede para ele não criar confusão na sala de aula. No entanto, o valentão se irrita, questionando se ele entende a situação em que estava, e logo em seguida Kang chega e manda eles pararem. O valentão começa a se tremer, dizendo que ele era o cara de antes, e em seguida Kang fala para eles o seguirem. Os alunos perguntam quem é aquela pessoa, e o outro fala que ouviu dizer que ele estudava nessa escola, e que parece que ele vai lutar com Sonyuki e a gangue dele agora mesmo. Então o outro pergunta se ele vai lutar sozinho, e ele comenta que esse cara só pode ser maluco. Após Sonyuki tentar acertar Kang com um golpe, ele desvia facilmente. Então Sonyuki pergunta como é que esse cara consegue desviar dos seus ataques com tanta facilidade. Após Kang continuar desviando dos ataques de Sonyuki, ele pensa que esse tipo de cara existe tanto em Alphen quanto na Terra, e que essas pessoas acreditam na própria força interior e causam problemas, e ele nem mesmo sabe qual é o seu lugar. Então Kang pensa que a forma que esse cara age lembra Cassis na aliança de Alphen. Então Kang lembra que Cassis chamava ele de Necromante da Morte, e Cassis era um feiticeiro da almas depravado, e que esse cara tentou incriminá-lo com nomes diferentes, e instigando a aliança a invadir o seu território. O valentão pergunta se seus colegas vão ficar parados assistindo, sugerindo que eles devem ir para cima de Kang juntos. Então Kang pensa que só existe uma resposta para esse tipo de cara, pois é preciso tratá-los da mesma forma que eles tratam os outros, com uma força avassaladora. Após Kang acertar todos eles com um golpe, ele pergunta por que eles estavam atordoados, dizendo para eles virem para cima dele novamente. Então pouco tempo depois, Kang fala que esses caras são idiotas e fazem muito barulho, mas para sua surpresa, em seguida ele acaba vendo que sua mãe havia chegado. Após eles se reencontrarem, sua mãe explica que 5 anos depois que ele desapareceu,
todas as estações de metrô ao redor do mundo se transformaram em masmorras simultaneamente, e isso foi chamado de choque das masmorras, e que seu pai acabou morrendo enquanto estava voltando para casa, pois ele havia sido pego pelo choque das masmorras. Então sua mãe fala que ela teve que criar sua irmãzinha sozinha, e como eles nunca foram ricos, mais problemas vieram um atrás do outro, e Sua ficou bastante doente, então a situação começou a piorar rapidamente. Desde então, todos os dias tem sido uma tortura para ela. Após eles chegarem em casa, sua mãe fala que vai buscar sua irmã no colégio rapidinho, então ela diz para Kang ficar em casa e não sair para nenhum lugar. Então Kang confirma e pede para ela não se preocupar. Após sua mãe sair, ele olha em volta e percebe que esse local era muito pequeno para a família viver, e sentiu os problemas que sua mãe enfrentou para ter a responsabilidade de cuidar da casa sozinha, e que havia uma pilha de caixa perto da parede que continha coisa que tinha pertencido ao seu pai. Ele sentiu que ela não conseguia jogá-las fora, e ele entende que tudo tem sido difícil para ela, e seu coração fica muito pesado após isso. Então pouco tempo depois sua mãe retorna e pede para Sua dar um oi para o seu irmão mais velho. Então Kang fica feliz em revê-la e pergunta se ela ainda se lembra dele. Sua mãe pergunta se ela quer brincar com seu irmão um pouco, onde ela iria fazer algo bem gostoso para eles comerem. Ao cair a noite, Kang pensa que nos últimos 20 anos, por algum motivo que ninguém sabe, ele foi invocado para Alphen, e que naquele mundo era como se fosse um jogo, onde para sobreviver no planeta eles precisavam enfrentar os monstros cruéis. Ele lutou tão desesperadamente que não podia ser comparado a mais ninguém, e como resultado ele se tornou um necromante de nível máximo. Então, depois da jornada sem fim, ele se encontrou com o administrador dimensional e voltou para a Terra sem arrependimentos. Tudo isso foi para voltar para a Terra e se encontrar com sua família de novo. Ele esperava encontrar a alegria comum que ele tinha antes, mas a Terra para onde ele voltou tinha mudado, e por causa disso seu pai morreu e sua família quase havia falido. Ele sabia que isso não poderia continuar assim, onde ele teria que ganhar bastante dinheiro, pois ele havia sobrevivido em Alphen pelo bem dos membros da sua família que esperavam por ele. Então Kang fala que ele pode superar algo bem mais desafiador do que Alphen. No dia seguinte, a primeira coisa que Kang fez foi comprar um celular, e ele sabia que precisava ganhar bastante dinheiro. Então a única coisa que ele poderia fazer agora era se tornar um despertado. Kang enviou uma mensagem para sua mãe dizendo que vai ficar ocupado por um tempo devido à sua escola. Ele acredita que isso vai fazer com que sua mãe se preocupe menos com ele, enquanto ele ganha bastante dinheiro. Kang fala que se sentia mal por pedir favores, mas ele poderia pagar a dívida depois. Logo em seguida ele liga para Jaerin, no entanto ele acaba descobrindo que Jaerin lhe deu um número errado. Então em outro lugar, Jaerin pensa que nem agradeceu aquele cara, pois por causa dele a gangue sonhou que não se mete mais com ele, e ele pensa que aquele cara era meio maluco, mas não parecia ser uma pessoa ruim. Então ele fala que espera que aquele cara tenha encontrado a sua mãe e resolvido as coisas dele. Então para sua surpresa ao chegar em casa, Kang já estava lá dentro, e Jaerin pergunta como é que ele entrou. Kang diz que ele viu a senha quando ele estava entrando, mas antes ele tinha uma coisa para perguntar a ele. Após Kang revelar para ele que ele é um despertado, Jaerin fica surpreso ao descobrir, mas ele pensa que isso já era de se esperar, pois Kang era forte demais. Kang então pergunta para ele se despertado ganham muito dinheiro, e Jaerin responde que sim, apesar de variar de masmorra para as masmorras. Kang fala para Jaerin dizer tudo o que ele sabe, e ele diz que primeiro ele precisa ser registrado como despertado na associação para poder entrar nas masmorras, e que ele só pode ir nas masmorras se tiver associado a uma guilda. Jaerin fala que ele também pode trabalhar na associação ou no escritório, e Kang pergunta se não dá para ganhar o máximo de dinheiro possível se ele concluir uma masmorra sozinho. Então Jaerin fala que sim, mas é melhor se juntar a uma guilda já que isso é muito perigoso. Kang pergunta se não é preciso passar em um teste para entrar nessas guildas, onde ele não tinha tempo para isso, pois ele precisa ganhar o máximo de dinheiro rápido, e Jaerin fala que pelo menos ele precisa fazer parte de um grupo, pois as masmorras são perigosas de verdade. Mas antes ele pede para baixar um aplicativo, e ao pegar o celular de Kang, ele fica surpreso e pergunta se esse é o celular que sua família usava antes. Kang pergunta se não era um modelo novo, e Jaerin fala que esse celular tem mais de 4 anos. Kang então começa a se lembrar que o vendedor falou que esse era o modelo mais popular dos dias atuais, sendo bem durável e que muitos despertadores usavam.
Após Kang perceber que foi enrolado, ele fala que quando encontrar aquele vendedor ele vai acabar com ele. Mesmo sendo muito lento, Jairin mostra o fórum das masmorras, onde ele pode encontrar informações sobre elas e até mesmo reservá-las, e Kang pergunta se pode encontrar masmorra e desafiá-las através desse fórum. Jairin fala que primeiro ele precisa se registrar como um despertado, onde se entrar na masmorra vai apenas virar comida de monstro. Kang então vê que tem uma taxa de entrada, e Jairin fala que a taxa de entrada, mesmo que seja uma masmorra de rank baixo, deve ser por volta de 100.000 wons. Então Kang olha para Jairin e fala que ele vai precisar de dinheiro emprestado novamente. Pouco tempo depois, na sala de exames dos despertados, os examinadores estavam surpresos e se perguntam o que estava acontecendo e o que seria aquela aura negra. Em seguida, Kang mostra seu poder de necromante, então todos ficam sem acreditar no que estão vendo. Um dos examinadores pensa que já viu todo tipo de habilidade, mas essa é a primeira vez que ele vê um necromante. Galera, obrigado a todos que assistiram até aqui. Peço que deixem um like e se inscrevam no canal, além de deixar um comentário falando se a gente deve continuar com a nossa aventura. Isso ajuda muita gente a continuar produzindo nossos conteúdos. Obrigado a todos que assistiram até aqui e até a próxima aventura.